Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, nós escutamos o companheiro Giovanni Zuanazzi, do Rio Grande do Sul, que nos fala dos 53 anos do assassinato de Ernesto Che Guevara. A militante do PT em São Paulo, Thalita, fala sobre a eleição na capital paulista. E a companheira Jandira Errara, da Central Única dos Trabalhadores, comenta o tema do desemprego, das greves e da situação dos trabalhadores diante da pandemia do governo Bolsonaro. E companheirada, os dias 8 e 9 de outubro são sempre marcados pela lembrança da captura e do assassinato de Ernesto Che Guevara. Na edição de hoje aqui do podcast, a gente vai escutar o companheiro Giovanni Zuanazzi, que é militante do PT em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, historiador, e conta um pouco pra gente dessa história, em especial o significado da luta e também do que foi o assassinato do Che. 8 de outubro de 1967. Há 53 anos, Ernesto Che Guevara era capturado pelo exército boliviano e por agentes da CIA. Bem, Patrick e ouvintes do podcast, como diria o escritor argentino Júlio Cortázar, há 53 anos perdíamos um irmão. Todos os lutadores e as lutadoras da América Latina e do mundo perdiam um irmão. Afinal, foi no dia 8 de outubro de 67 que o nosso irmão Che, aos 39 anos, foi capturado. Após 11 meses de luta, frustrava-se a tentativa guerrilheira liderada por ele no interior da Bolívia. Nos dias que precederam a captura, Che e o pequeno grupo de homens sob seu comando passavam por dificuldades. O objetivo era sair da região, retomar forças e reorganizar a guerrilha. Encontravam-se com dificuldades em obter água ou alimentos e contavam com combatentes doentes. No dia 8 de outubro, cientes da proximidade de um ataque por parte do exército, a opção do grupo foi a divisão, formar 3 colunas, expandindo a possibilidade de sobrevivência e proteção. A opção garantiu a sobrevivência de alguns combatentes, que conseguiram realizar a retirada. Mas, mesmo com essa tática, a maioria deles foi friamente assassinada, mesmo quando capturados com vida. Este foi o destino que aguardou Che, que viria a ser assassinado no dia 9. Ô Giovanni, você mencionou a ida do Che para a Bolívia. Conta um pouco mais pra gente. Por que ele foi para lá? Bem, é possível explicar a ida do Che à Bolívia abordando diferentes questões. Eu acho que aqui, hoje, para o podcast, vale a pena destacar duas, que são um pouco mais gerais, mas que são o pano de fundo que explica essa ida do Che à Bolívia. Em primeiro lugar, então, eu destacaria a centralidade da análise do imperialismo na visão do Che e as consequências estratégicas que ele retira disso. Em segundo lugar, eu destacaria a compreensão do que é um militante revolucionário na visão do Che e o que é a construção e a importância da construção do homem novo. Com relação ao primeiro ponto, eu destacaria então o seguinte: para o Che, o principal inimigo dos povos no mundo era o imperialismo. O imperialismo era o principal responsável pelas mazelas do mundo. Isso significava também que a principal ameaça contra a Revolução Cubana era o imperialismo, que fez e ainda faz de tudo para asfixiar a Revolução Cubana. Bloqueio econômico, sabotagem industrial, terrorismo, guerra biológica, assassinato de lideranças, cooptação, guerra de informação, etc, etc, etc. A lista é interminável. Frente a essa leitura de que o imperialismo era uma ameaça, não só à Revolução Cubana, mas à própria continuidade da espécie humana na Terra, o Che defendia que a Revolução Cubana só teria condições de se expressar em sua plenitude se ela fosse também internacional. E isso por diversos fatores. Seja pelo fato de que um dos ideais, uma das concepções muito própria da Revolução Cubana e dos cubanos era a ideia de que pátria é humanidade, ou seja, que a pátria é muito mais do que simplesmente um território de origem, seja porque não é possível desenvolver uma sociedade totalmente livre da exploração e da opressão, como a Revolução se propunha e segue propondo, se você estiver submetido ao cerco do capitalismo, se você estiver convivendo num mundo sob a hegemonia do imperialismo. E para isso acontecer, era necessário que outras revoluções ocorressem. E na leitura que o Che fazia, era preciso que elas ocorressem de maneira mais ou menos simultânea, de forma que o imperialismo não tivesse condições de conter o processo revolucionário. Essa é, na minha visão, a síntese da mensagem que o Che envia pela Tricontinental, chamada de Mensagem aos Povos do Mundo, onde ele diz aquela frase muito famosa dele de que luminoso e próximo será o futuro se 2, 3 ou muitos Vietnãs florescerem. Ou seja, se
no mundo, vários pontos de resistência, de revolução, surgirem de maneira que o imperialismo estadunidense, europeu, etc., não tenha condições de conter esse processo. Com relação a isso, vale a pena destacar dois aspectos. Em primeiro lugar, que a ida do Che ao Congo, a ida do Che à Bolívia, esse anseio por seguir semeando a revolução nos mais diversos cantos do planeta, não significou uma ruptura com a Revolução Cubana. Na realidade, é um desdobramento da Revolução Cubana. É a continuidade da Revolução Cubana, é a continuidade da contribuição que o Che dá à Revolução Cubana em outros cantos do mundo. Então, ao contrário da ideia que muitas vezes é propagada pela direita principalmente, mas que tem uma reverberação na leitura que a esquerda faz da Revolução Cubana, a ida do Che para a Bolívia não é uma ruptura com o Fidel, não é uma ruptura com Cuba. É a consequência da política que ele desenvolveu em Cuba junto com o Fidel, junto com a Revolução Cubana. Em segundo lugar, vale a pena destacar, falando sobre imperialismo, as críticas que o Che faz àqueles que acham que o imperialismo pode ser dócil, que acham que o imperialismo pode ser bem comportado, que acham que podem confiar um tantinho que seja no imperialismo. E aí, nesse sentido, vale a pena buscar as reflexões do Che sobre a experiência no Congo, principalmente sobre a experiência do Lumumba, que foi um líder da revolução anticolonial no Congo e que é sequestrado, que é torturado e assassinado pelos paraquedistas belgas com a ajuda dos Estados Unidos e de outros países da Europa. Assim, ele tem uma crítica muito dura àqueles que acham que é possível construir uma sociedade sem exploração, convivendo com o imperialismo. Agora, outra questão que explica por que o Che foi parar na Bolívia, de maneira mais genérica, vamos dizer assim, é o pano de fundo da explicação, é a centralidade que o Che dava para a necessidade de criar as condições subjetivas para a vitória da revolução. Se nós repararmos, essa é uma preocupação presente no discurso e na prática do Che desde muito tempo. Na guerrilha mesmo, todos precisam se esforçar ao máximo, disciplinadamente, etc. Depois, quando ele é ministro, tem que fazer trabalho voluntário nos domingos. Todo mundo da burocracia do Estado que está tocando tarefa nos ministérios tem que ir cortar cana, tem que ir ajudar na construção civil, não pode ser só um burocrata, vamos dizer assim. E essa é a ideia que ele sintetiza depois, afirmando que todo mundo tem direito de se cansar, mas aqueles que se cansarem não têm o direito de ser o da vanguarda. E ele não diz isso no sentido meritocrático, que apenas quem é bom pode dirigir a revolução. É no sentido de incentivar, de estimular o esforço, o trabalho e o estudo para que todos almejem ser bons, para que todos almejem ser da vanguarda. Isso fica muito nítido no discurso dele sobre o que deve ser um jovem comunista. Ou seja, essa ideia do jovem comunista, vamos dizer assim, ela é o embrião do homem novo e da mulher nova. Porque, veja, o que é para o Che um jovem comunista? Um jovem comunista é aquele que luta para ser o primeiro em tudo, ser o melhor, ser o mais capaz. E não no sentido da concorrência, porque a outra característica que o Che destaca é o espírito de sacrifício, que não é o espírito de sacrifício só para as grandes tarefas, mas que é para as tarefas do dia a dia, que é para se sacrificar no auxílio aos outros. É aquele que é tão essencialmente humano que ele está atento à humanidade ao seu redor e a se sacrificar por essa humanidade. Então, o jovem comunista ele tem que fazer bem o trabalho, ele tem que estudar, ele tem que fazer as tarefas da escola e da faculdade, ele tem que ser um exemplo que inspira os homens e as mulheres que já perderam a fé na transformação da realidade. E é essa visão ideal do que deve ser um jovem comunista que o Che se inspira na prática. O Che sempre lutou para ser ele próprio o exemplo máximo dessa perspectiva. Por isso, nada mais normal do que o seu sacrifício. O Che abandonou a possibilidade de ser médico, uma profissão que em praticamente qualquer lugar do mundo pode te render uma vida muito tranquila, abastada, para virar guerrilheiro. Vencida a guerrilha, o Che abandonou um cargo de ministro e voltou à tarefa de semear revoluções. E tudo isso sem pedir qualquer regalia para si ou para sua família. Se o Che estava sempre disposto a ir cortar cana e ajudar na construção civil quando ele era ministro das indústrias, nada mais normal que ele, propondo que as pessoas façam revolução, que ele vá fazer a revolução, que ele vai entregar a sua vida à revolução. Então, essas são, na minha opinião, as duas questões mais genéricas que explicam como que o Che foi parar na Bolívia. Por que ele foi para o Congo antes e por que ele estava disposto a lutar até a morte. De um lado, a centralidade do imperialismo e a necessidade de combater ele em todos os lugares do mundo, a todos os momentos. E de outro, o exemplo do que é um jovem comunista, do que é um homem novo. Massa, Giovanni. Agora, companheiro, na tua opinião, o que você destacaria da ideia, do significado do Che hoje? Veja,
Em 1997, 30 anos depois da morte do Che, revelaram a localização dos restos mortais dele e de outros guerrilheiros que tinham sido enterrados numa vala comum sem identificação. Nessa ocasião, o Mário Benedetti escreveu um poema muito interessante, onde ele vai argumentando, eu não vou declamar porque eu não tenho condições para isso, mas ele vai argumentando na seguinte linha. Esse poema, um pouco mal traduzido, um pouco mal adaptado e bastante mal declamado de minha parte, ele expressa, na minha opinião, o tipo de postura que a gente tem que ter com relação ao Che. O Che, ele não é nem santo nem diabo. Ele não é o cara da camiseta, do bottom, do imã de geladeira que a gente bota para se sentir revolucionário. E ele também não é o diabo opressor que a direita tenta dizer que ele é. O Che é, com todas as suas contradições, talvez o melhor exemplo do que é um revolucionário que dedica a sua vida, que abre mão de tudo para construir uma sociedade que não é baseada na exploração e na opressão. E ele diz mais ou menos o seguinte: cobriram o Che com banners e cartazes, transformaram ele num item de consumo, numa mercadoria, numa memória trivial de um passado que já não volta. Decidiram usar ele como exemplo de uma inocência boba, como um arquétipo de um santo ou de um diabo. Talvez tenham até decidido que a única forma de se livrar do Che é entregar ele ao inferno, é esvaziá-lo de luz, convertendo ele num herói de mármore. E por ser de mármore, é imóvel. Ou talvez como um mito, a silhueta de um fantasma de um passado pisado. Mas sem dúvida, os olhos infecháveis do Che observam como se não pudessem não observar, assombrados com o que está acontecendo. E vendo que, apesar de tudo isso, 30 anos depois, ele segue lutando, doce e tenazmente, pela felicidade humana. E esse poema ele é tão potente para falar do Che, na minha opinião, porque ele consegue sintetizar a crítica ao Che convertido em mercadoria, ele consegue sintetizar a crítica ao Che convertido em herói, em estátua imóvel, ao mesmo tempo que ele consegue dizer a luta do Che, o Che segue lutando na luta pela felicidade humana. Isso ocorre como? Na luta de cada revolucionário e cada revolucionária do mundo. E para mim a potência desse poema, ela tá justamente em dizer que o Che não é a mercadoria, o Che não é a estátua que não se mexe, que o Che não é o diabo que a direita diz que é. O Che é e continua sendo e continua vivo como símbolo da luta pela felicidade humana. E na minha opinião, existem duas maneiras da gente fazer jus ao legado do Che. A primeira, que é muito mais fácil, que é conhecer a produção intelectual, a prática do Che, conhecer a história do Che, saber o que ele escreveu, é saber o que ele pensou, é saber o que ele fez ao longo da vida dele. Isso é muito importante, porque em vários momentos o Che tem reflexões que seguem vigentes para a gente pensar a realidade brasileira, latino-americana e mundial hoje em dia. E em segundo, que é muito mais difícil, mas que talvez seja ainda mais necessário, que é fazer a revolução no Brasil, que é fazer a revolução na América Latina, que é dar continuidade ao processo revolucionário do qual o Che fez parte. Então, conhecer o legado do Che e, principalmente, dar sequência, o que é muito mais difícil, mas que também é muito mais inspirador e instigante do que simplesmente conhecer o legado do Che. E eu diria, para aqueles que tiveram paciência de nos escutar até aqui, que hoje, dia 8 de outubro de 2020, já que a gente não está podendo fazer valer a revolução, não está podendo fazer valer a crítica das armas, que a gente se aproprie das armas da crítica. E, nesse aspecto, o Che tem um arsenal teórico muito potente para a gente compreender a realidade latino-americana, para a gente fazer um balanço crítico das experiências socialistas do século XX e para a gente poder pensar e construir quadros que sejam capazes de conduzir e participar do processo revolucionário no Brasil e no mundo. Então é isso. Um abraço aos ouvintes do podcast, um abraço ao Patrick por mais uma vez me convidar para essas loucuras que ele faz. E é isso. Valeu, Giovanni. Muito obrigado, companheiro. A gente vai escutar agora a companheira Talita, que é professora e é militante do PT em São Paulo, onde compõe o Coletivo Municipal de Mulheres. Talita, como é que está a eleição aí na cidade de São Paulo? Como é que está sendo a campanha e o desempenho das candidaturas da esquerda e, claro, em particular, de Gilmar Tato, o candidato do Partido dos Trabalhadores?
Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Meu nome é Thalita, eu falo aqui de São Paulo, sou militante do PT São Paulo e vou falar sobre as eleições municipais 2020. Eu vou resgatar um breve histórico e desde a redemocratização, a cidade revela o domínio da direita no eleitorado paulistano. Em apenas 3 ocasiões, a esquerda governou e foram em mandatos do PT, com Luiz Erundina, Marta e Haddad, mostrando que a vida do PT em São Paulo nunca foi fácil e após o golpe contra Dilma, o antipetismo cresceu e se incorporou em parte do eleitorado paulistano. As eleições de 2020, portanto, acontecem em cenário desfavorável para a esquerda e principalmente para o PT. O que vimos foi uma sucessão de equívocos na direção do PT, que de forma atropelada nos colocou numa grande saia justa. A escolha de Gilmar Tato dividiu a base e causou uma debandada de apoios, inclusive de quadros importantes do partido que declararam apoio à candidatura de Boulos Erundina. E ainda existe uma forte pressão de setores do partido para que o PT retire a candidatura em apoio ao PSOL, mas a margem para mudanças já está estreita e dificilmente o PT deve abandonar a disputa no primeiro turno. O cenário eleitoral é desolador, pois o PT figura nas últimas posições nas pesquisas de intenções de voto e a pesquisa mais recente mostra o candidato do PT com 1%, ficando atrás de Russomano, Covas, Boulos, França, Arthur Duval, Matarazzo, Levi Fidelix. O baixo desempenho revela ainda um forte antipetismo e nos territórios mais periféricos parte da base aderiu ao bolsonarismo. Nos setores médios, o eleitorado de esquerda já sinalizou apoio à candidatura de Boulos. Neste cenário, a alternativa que nos resta é engajar a campanha o máximo possível, fazer uma campanha para restabelecer os vínculos com o eleitorado e pautar os assuntos nacionais, estaduais e municipais, construir uma narrativa de enfrentamento aos governos de Bolsonaro, Dória e Covas, que deliberadamente vem destruindo os direitos dos trabalhadores. No município, o governo de Bruno Covas atuou para aprovar o Sampaprev, regime que prejudicou a aposentadoria dos servidores municipais e vem atuando para privatizar os espaços públicos. Então, a campanha deve servir para politizar, para fazer enfrentamento do governo atual de Bruno Covas ao governo estadual de Dória e ao governo de Bolsonaro. Ainda dá tempo de rever os erros e elevar o tom da campanha, mas para isso, a militância petista deve entrar de cabeça na defesa do PT. Fora Bolsonaro, fora Dória, fora Covas, Russomano e companhia. Em São Paulo é Gilmar Tato, é 13, é PT. Valeu, Thalita. Obrigado, companheira. Tamo junto. E, companheirada, a gente vai escutar agora a companheira Jandira Uehara, da Central Única dos Trabalhadores. Jandira, ao longo dos últimos meses, o país viveu, junto com a pandemia, algumas greves de trabalhadores, como os petroleiros, os trabalhadores dos Correios, além daquelas paralisações dos trabalhadores por aplicativo. Ao mesmo tempo, houve uma queda na taxa de sindicalização. E nesse segundo semestre, nós teríamos as lutas salariais no momento em que se inicia a campanha eleitoral. Enfim, Jandira, olhando para esse quadro, que elementos você destaca na luta dos trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil? Em 2016, nós tivemos 2.114 greves no Brasil. E após o golpe, esse número foi caindo ano a ano, né? Sendo que agora, em 2019, nós tivemos um total de 1.118 greves, ou seja, com uma queda de 53% em relação a 2016. Isso se explica, né, pelo agravamento da crise, do desemprego e dos ataques aos direitos, colocando a classe trabalhadora na defensiva. De acordo com o balanço realizado pelo Diese agora este mês, no primeiro semestre de 2020, nós tivemos 355 greves, acentuando ainda mais a queda, né, no movimento grevista nesse ano da pandemia. Nós estamos já em outubro e a perspectiva de greves potentes nesses 2 últimos meses do ano é muito pequena. No primeiro trimestre desse ano, aconteceram cerca de 84 greves por mês. E depois da pandemia, esse número caiu para 34. Houve também uma redução significativa na quantidade de horas paradas, né? Nesse primeiro semestre de 2020, 60% das greves foram de um dia e somente 10% por mais de 10 dias. Além disso, envolveram empresas com poucos trabalhadores. 74% das greves foram empresas com até 200 trabalhadores. E 94% dessas greves envolveram até no máximo 1.000 trabalhadores. Bem, essas 355 greves, né, elas se referem aos meses de janeiro a junho de 2020. No segundo semestre, vai ter um balanço geral e definitivo que deve sair no início do ano que vem.
Mas cabe aqui a gente falar de algumas greves importantes, da fábrica da Renault no Paraná, dos trabalhadores de entrega por aplicativos e a greve dos Correios. Bom, o Movimento Nacional de Paralisação dos Trabalhadores por Aplicativo foi muito importante. Primeiro, porque deu visibilidade à hiperexploração dessa nova modalidade de trabalho. E segundo, porque demonstrou que existe capacidade de organização e mobilização dessas categorias que não estão inseridas no movimento sindical tradicional. As reivindicações como reajuste no valor do serviço, apoio das empresas em caso de acidente, fornecimento de álcool, de gel e máscaras, evidenciou as condições de precarização e de extrema exploração desses trabalhadores. E isso contribui para derrubar os mitos neoliberais sobre esses processos de uberização. Bom, dessas 355 greves que aconteceram no primeiro semestre, pouco mais da metade foi no setor privado e 80% delas no setor de serviços, com destaque para os rodoviários, coleta de lixo e numa menor escala na educação privada. Mas é importante a gente lembrar que no primeiro semestre houve a grande greve de 20 dias dos petroleiros. Foram mais de 21 mil trabalhadores parados, foi a segunda maior greve já realizada na base da Petrobras, atrás apenas da emblemática greve de 95, que durou 31 dias. Bom, o pano de fundo da greve foi a privatização e o processo de desmonte do sistema Petrobras. Mas o estopim foi o fechamento da fábrica de fertilizantes no Paraná, com a demissão de quase 400 petroleiros. Essa greve foi duramente reprimida, o judiciário determinou o retorno de 90% dos trabalhadores. Como a FUP não atendeu a determinação, foi aplicada uma multa diária de R$500 mil por sindicato da base grevista. A greve foi considerada ilegal, teve também contratação de substitutos, intervenção, né, militar em algumas das refinarias. Bem, depois, quer dizer, de uma luta muito intensa e de uma greve muito potente, né, a FUP considerou uma vitória parcial a suspensão das demissões e a greve então foi suspensa. Entre abril e junho desse ano, praticamente só aconteceram greves no setor de transporte coletivo, né? E todas as greves defensivas contra atraso de salários, demissão e redução de remuneração e também por medidas de segurança sanitária. Por conta da pandemia, as frotas foram muito reduzidas e os trabalhadores exigiam as condições básicas, proteção, fornecimento de álcool gel, luva, máscara e etc. Bom, entre julho e agosto teve a greve da Renault de 21 dias no Paraná, que foi convocada após o anúncio da demissão de 747 trabalhadores. Bom, a greve ao final conquistou a readmissão de todos, mas num acordo que prevê, né, PDV e layoff, que é aquela suspensão do contrato de trabalho. Neste caso, por até 8 meses, com garantia de 85% do salário líquido. Após esse período, vai voltar a negociação do que a empresa trata perversamente como excedentes, né? E teve também, quer dizer, resultou num acordo salarial, onde os reajustes desse ano e de 2021 serão substituídos por abonos anuais de R$ 2.500 e em 2022 e 2023 o reajuste pelo IPC. Também eles negociaram PLRs, né, condicionados a metas de produção de veículos. Se atingisse 100%, em média, anualmente, a PLR seria de R$26 mil. Agora, a gente sabe perfeitamente que das dificuldades, né, dada a crise econômica, inclusive, de conseguir essas metas de produção. No final de agosto, foi convocada a greve dos Correios. Foram 36 dias de uma greve heróica e muito mobilizada, cujo centro era a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Mas o cenário, o pano de fundo, é o da privatização. O governo Bolsonaro não negociou, porque eles querem mesmo desidratar a empresa para fins de privatização, e o dissídio foi para o Tribunal Superior do Trabalho. E ali se destruiu, se acabou com 50 das 79 cláusulas do acordo coletivo dos Correios, mostrando que a Justiça do Trabalho está totalmente afinada com Bolsonaro e os ultraneoliberais para destruir direitos. E o que está em jogo, afinal, é a privatização dos Correios, né? Os Correios oferecem um serviço competitivo e mais barato do que das empresas privadas. São a única empresa
do Brasil que consegue estar presente em todos os municípios e os serviços vão muito além da entrega de carta, né? Porque também passa pela logística de distribuição de medicamentos, vacina, alimentos, doações, documentos, provas do Enem, enfim, é uma empresa fundamental para o povo brasileiro. No segundo semestre estão concentradas as campanhas salariais de categorias muito importantes, né? A maior parte delas, né, já fecharam os acordos, né, sem que houvesse greve nesse segundo semestre. Por isso que as perspectivas, né, de um movimento grevista agora nos últimos meses do ano é muito pequena. Então, os bancários, por exemplo, fecharam o acordo nacional com a FENABAN, né, com 1,5% de reajuste e abono de R$ 2.000 para esse ano. Em 2021, um aumento real de 0,5% sobre os salários e as outras verbas, e a manutenção das cláusulas vigentes, né, inclusive a regra de cálculo para a PLR, né, é um acordo de 2 anos. É legal ressaltar, é importante ressaltar que os bancos tiveram lucros astronômicos no primeiro semestre. O Bradesco, por exemplo, chegou a quase 8 bilhões e eles estão demitindo. O Bradesco agora iniciou uma onda de demissões, a exemplo do Santander, do Itaú. Portanto, a luta contra as demissões no setor bancário é central agora nesse próximo período. Os petroleiros também fecharam acordo em setembro. No acordo prevê que não haverá demissões até agosto de 2022. Para esse ano, o INPC integral, mas pago somente no ano que vem, e a manutenção dos direitos até 2022. E também ajustes na tabela do plano de saúde. A maior das batalhas dos petroleiros é barrar a privatização e o desmonte da Petrobras. É nisso que já agora, no dia 3, teve uma mobilização em todo o país, né? É o centro da luta dos petroleiros e das estatais. No ABC, os metalúrgicos seguem fechando os acordos com as montadoras. Na VOL, houve uma negociação conjunta dos sindicatos metalúrgicos do ABC, Taubaté, São Carlos e São José dos Pinhais. E segundo esse acordo, não haverá demissões nos próximos 5 anos. Se abriu um PDV, mas que não está condicionado a metas, portanto, se cumprido o acordo, serão 5 anos sem demissões. Um layoff por até 10 meses. Aplicação parcial, né, do reajuste pelo NPC e abono até 2023. A aplicação do NPC integral somente de 23 a 25. Também se acordou uma PLR de R$ 12.800 em 2021 e reajustada pelo NPC nos anos seguintes. E o congelamento da progressão salarial e uma nova tabela salarial para auristas admitidos a partir do ano que vem. Uma outra categoria muito importante, né, para a mobilização de greves é dos professores. E em relação aos professores, quer dizer, a campanha salarial seria em março deste ano. E já estava programada, inclusive, uma paralisação importante no dia 18 de março, para a luta pelos reajustes da lei do piso e outras reivindicações. Bem, com a pandemia, as aulas foram suspensas e o processo de mobilização e de greve, consequentemente, também. Agora, há uma mobilização, né, em todos os estados e municípios pelo não retorno às aulas neste ano, e as perspectivas de movimento grevista são para impedir o retorno às aulas. É isso que se articula em alguns estados onde os governos já estão preparando o retorno. Bom, em síntese, as greves que nós tivemos neste ano 2020 até o momento foram greves defensivas, ou seja, para manutenção de direitos que já haviam sido conquistados, e greves pela manutenção de empregos contra as demissões. Essa é a síntese do que foi, né, a movimentação sindical e grevista neste ano de aprofundamento da crise com a pandemia. Para completar esse quadro, nós temos hoje
no setor privado, cerca de 30 milhões de trabalhadores com carteira assinada. É o menor percentual já registrado na história. E desses, cerca de 16 milhões estão com contratos suspensos ou jornadas de trabalho reduzida. O que significa, em média, 30% de perda nos rendimentos. A renda mensal média dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros hoje é de R$ 2.500. O salário mínimo necessário do DIEESE para uma sobrevivência de uma família de 4 pessoas seria de R$ 4.673. Como o emprego não está no centro da política do governo, não tem política organizada para isso, isso porque o centro deles são os interesses do capital financeiro. Bom, nesse cenário, ainda quando terminar a lei que permite a suspensão de contratos e redução de jornada, a tendência é o desemprego ainda aumentar em muito. Porque, veja, se metade daqueles que têm carteira assinada estão com o contrato suspenso ou com a jornada reduzida, a hora essa legislação, né, que reduz os rendimentos de metade da classe trabalhadora, quando isso se extinguir, a tendência é um aumento imenso do desemprego. E em meio a esse cenário, né, que inclui uma enorme carestia, aumento dos preços da alimentação básica, o Bolsonaro ainda reduz o auxílio emergencial para R$ 300. Bom, enfim, os números são astronômicos, né? E também são astronômicas as tragédias individuais, né, da classe trabalhadora. E nós estamos numa situação que está posta antessala de uma grande convulsão social, né, de um empobrecimento brutal do povo, porque as medidas do governo ultraneoliberal apontam para o fundamento da crise, né? Uma vez que eles deslocam cada vez mais recursos para o capital financeiro e seguem mantendo o insano teto dos gastos, né, em detrimento das políticas sociais e dos investimentos em infraestrutura, em política de emprego, de apoio à agricultura familiar, às pequenas e médias empresas. Enfim, a CUT e seus sindicatos e entidades precisam dar passos urgentes e concretos para nos fortalecermos na luta de classe. E para isso é preciso fortalecer não só a luta das categorias, o que é essencial, mas ampliar a nossa base de atuação, né? Para a maioria da classe trabalhadora, precarizada, terceirizada. A luta contra o desemprego tem que ser um eixo central, né? A luta por políticas sociais e serviços públicos. É claro que nós devemos lutar pela continuidade dos R$ 600, isso é muito importante, assim como outras políticas de renda, mas isso não substitui a centralidade da luta por emprego e por direitos. O desemprego bate recordes cada vez maiores, né? É bom lembrar que isso já vinha acontecendo, já vinha em alta antes da pandemia, que acelerou e aprofundou o problema. A taxa de desemprego nesse último trimestre atingiu o recorde de 13,3%. O setor privado dispensou quase 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O trabalho informal foi também muito atingido e até agora 9 milhões de pessoas deixaram de ter uma ocupação nesse país durante a pandemia. Bom, todos os setores foram atingidos, né? Mas o comércio foi o mais afetado, com a perda de mais de 2 milhões de empregos, seguido da construção civil, com também cerca de 1 milhão de postos de trabalho. Os serviços domésticos também tiveram uma queda muito grande, em torno de 21%, o que atinge particularmente o segmento mais vulnerável da classe trabalhadora, que são as mulheres negras. Aliás, de forma geral, as mulheres e os jovens são muito atingidos pelo desemprego durante a pandemia, e as mulheres afetadas também, né, pelo crescimento das tarefas domésticas e de cuidados com os filhos, com os idosos. A desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na vida está se aprofundando com a crise. Um outro dado muito perverso é que os empregos de pessoas com deficiência corresponde a somente 1% do total de postos de trabalho, mas a taxa de demissão atinge 15% desse segmento. Bom, isso vai depender do nível de mobilização e pressão social que o movimento sindical e popular conseguirão fazer. Precisa aumentar o tom, mas também precisa aumentar a organização e a mobilização. Nós precisamos sair do âmbito do debate da reforma administrativa nas categorias para uma luta política maior, porque sem classe trabalhadora organizada e povo na rua, não se derrota um governo de extrema-direita e seus aliados golpistas, que hoje, inclusive, parecem mais unidos do que nunca para defender os interesses do capital.
Portanto, a nossa mobilização, organização e pressão social é que podem derrotar a reforma administrativa. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, é um programa totalmente construído por meio de áudios de WhatsApp, trocados com militantes espalhados por todo o país. Estamos disponíveis nas mais diversas plataformas: Google Podcast, Spotify, Rádio Pública e também por meio de áudios de WhatsApp. Pedimos que vocês nos ajudem a compartilhar e a divulgar. Sigamos na campanha, muita campanha pelo PT. Saudações e até mais.